Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma vez deixar aqui uma mensagem de Deus para o seu coração. Nessa noite nós vamos ler aqui Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, quando Jesus fala do divórcio, tá? E o texto diz assim em Mateus capítulo 19, verso 3. Vieram a ele alguns fariseus, que eram os religiosos da época, né? E o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só, esses religiosos vieram com o propósito de experimentá-lo, de prová-lo, de colocar ele num beco sem saída, como a gente costuma dizer, né? Por quê? Porque eles estariam fazendo uma pergunta, como nós vamos ver a seguir, sobre a lei de Moisés, tá? E eles queriam achar ou um motivo para que Jesus contrariasse ali os escritos de Moisés, ou que ele se colocasse em problemas ali com o Herodes. Eu quero lembrar você que João Batista, o primo de Jesus, João Batista, já havia sido até decapitado por conta das denúncias que João Batista fazia sobre a forma como Herodes ele se relacionava com uma mulher que não era sua mulher, que era a mulher do seu irmão, e Herodes acabou matando o João Batista. Então veja o que estava acontecendo, veja o contexto da história, por que esses religiosos vieram a Jesus para perguntar ali sobre o casamento. A ideia deles não era saber sobre o casamento. Eles não estavam preocupados em saber sobre o casamento. Eles estavam querendo, como diz o texto ali, provar Jesus. Está querendo colocar Jesus ali num beco sem saída, tá? Porém, o nosso Senhor Jesus, mais uma vez, sobressaiu com a sua sabedoria, e não só isso, mas nos deixou aqui um ensino muito, mas muito importante mesmo sobre o casamento. Um ensinamento muito importante que nós vamos compartilhar hoje sobre essa importância do que é o casamento, tá? A instituição família que, infelizmente, vamos dizer, tem ficado de lado. As pessoas, muitas vezes, elas preferem hoje em dia nem se casar, não é verdade? Então, a instituição do casamento, essas coisas todas, as pessoas hoje em dia, você vê que a maior reclamação que a gente tem de homens, de mulheres que estão sozinhas, é porque não encontra ninguém que quer ter um compromisso sério. As pessoas não querem compromisso, elas querem ficar. Elas querem ter um relacionamento momentâneo, casual, mas sem compromisso. Sem compromisso. Porém, isso é pecado aos olhos do Senhor, e não só isso, é pecado que já deveria ser um motivo suficiente para fugirmos desse tipo de relacionamento, mas além de ser um pecado contra o Senhor, isso provoca fortes feridas no coração das pessoas, ao ponto que existem hoje muitas pessoas decepcionadas com a vida, decepcionadas com o casamento, porque foram se machucando, foram se relacionando com uma pessoa, se relacionando com outra, ficando, e isso vai dar errado. Não deu errado ainda? Vai dar errado, porque o errado não vai dar certo, o errado sempre vai dar errado, querido, tá bom? Então, nós precisamos entender que a instituição, o casamento, ele tem que ser respeitado, a intimidade do casal, né? Como nós vamos falar aqui, nós vamos ler no texto, mas eu gostaria de dar essa introdução. A intimidade, ela é algo de Deus. A intimidade não é um pecado, tá? Muita gente pensa que o pecado de Adão e Eva foi ter tido relacionamento. Não, meu querido. O Deus, nosso Senhor, ele criou o homem para que tivesse um relacionamento com a sua mulher com o seu marido. Para isso que Deus criou os dois, tá? Para que os dois desfrutem desse momento de intimidade. Não é um só desfrutar
e o outro não, tá? São os dois desfrutarem desse relacionamento, mas dentro de uma proteção chamada casamento. Então a gente pode, por exemplo, pessoa é solteira, ela vai namorar, né? Ela pode conversar com essa pessoa, mas a intimidade, não. Intimidade é para depois do casamento, tá? Por quê? Porque aí já é uma coisa bem mais séria que exige uma aliança. Exige uma aliança, tá? Então, dentro da aliança, quando a pessoa ela tem um conhecimento da palavra de Deus, dentro de uma aliança, é claro que há a possibilidade de dar errado, porque o ser humano a gente sabe, não é fácil. Mas as condições, como posso dizer, as possibilidades de que isso dê errado são muito menores, muito menores. Eu sou uma testemunha disso. Esse ano, eu e minha esposa, nós vamos completar 32 anos de casado. 32 anos de casado. Nós conhecemos Jesus, nós entendemos que a intimidade era somente depois da aliança de casamento. Só depois, e nós esperamos, fomos tentados, passamos dificuldades, mas esperamos para o casamento. Esperamos para o casamento. E aí então podemos desfrutar desse privilégio da aliança, do relacionamento, tá? Da intimidade. Tá bom? Então, nós fizemos isso. E graças a Deus, funcionou e tem funcionado na minha vida. Então, são 32 anos casados, graças a Deus. Veja, Deus tem me abençoado. Deus quer te abençoar. De repente, a sua história seja diferente da minha. Eu tive o privilégio de conhecer, não é religião, não é conhecer Jesus, que as pessoas falam, eu conheço Jesus, mas não é o caso de conhecer tipo religião. Eu estou falando de conhecer Jesus mesmo, conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer a palavra como ela é. Não é religião, eu sou evangélico, eu sou católico. Não, não é isso. Estou falando de ter uma experiência verdadeira com Deus. Tanto eu como ela tivemos essa experiência profunda com Deus. Então, aconteceu, deu certo. Deus nos tem abençoado, tá? Então, de repente você até conhece a Bíblia, você conhece a religião, mas eu não sei se você conhece profundamente a Deus. Mas agora, talvez você veio a conhecer a Jesus depois de já ter feito muita coisa errada, depois de já ter tido vários relacionamentos, depois de se juntar e nem casar, né? Talvez aconteceu isso com você, mas nunca é tarde para você colocar as coisas do jeito que tem que ser. Você está entendendo? Nunca é tarde para você, não, peraí, eu não estava casado, mas agora eu vou legalizar isso, eu vou casar, eu vou fazer a minha aliança como tem que ser. Mas já tem filho, já tem idade, não interessa, eu quero legalizar essa situação diante dos homens e diante de Deus, tá? Então, não impede, querido, não impede de você, de você mudar. Não vai impedir. Eu tenho certeza que você pode fazer isso, colocar as coisas como deve ser, tá certo? É um conselho que eu te dou, porque graças a Deus isso me ajudou e tem me ajudado. Então o texto ele diz ali, verso 4, que nós estamos lendo Mateus 19, 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio, olha só, desde o princípio os fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. Não tem mais. Não tem mais, não. Fez o quê? Homem e mulher. Tá? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois vão se tornar, vão deixar pai, quer dizer, deixar aqui no sentido físico, né? Embora alguns casais vivam com os pais por um tempo, até melhorar financeiramente, né? Pode acontecer, mas que seja por um tempo, fisicamente, emocionalmente, tem que deixar emocionalmente, ou seja, quando você é recém-casado ou você é casado, você tem um problema no casamento, não tem que ficar correndo para o papai, para a mamãe, me ajuda, não. Você tem que resolver esses problemas emocionais dentro do seu casamento, tá? Até porque se você leva para o pai ou mãe, normalmente ele vai defender o filho,
Ele vai defender, vai dar razão para o filho, vai ser imparcial, vai ser parcial e não vai ser talvez a melhor pessoa que possa te ajudar, salvo algumas exceções, correto? Então nós temos que deixar fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Financeiramente também. Ou seja, ainda que no princípio haja ajuda de pais, mas com o tempo você tem que sustentar a sua própria família. Tá bom? Então deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, se tornará os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, perdão, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então Jesus não contrariou o que Moisés havia escrito. Ele apenas deu ênfase que o propósito de Deus não era esse. Nunca foi esse. O casamento é uma quebra de aliança. Perdão, o casamento. O divórcio é uma quebra de aliança. O casamento é uma aliança. O divórcio é uma quebra desse propósito de Deus, tá? Por isso que não existe festa de divórcio. Não existe festa de casamento. Nunca vi ninguém falar: vou celebrar aqui 10 anos, um bolo, uma coisa, celebrar 10 anos do meu divórcio. Não, se celebra o casamento. Porque o casamento é a aliança que Deus instituiu, o pacto que Deus instituiu para que os homens vivessem. Quando você quebra esse pacto, você está indo contra aquele que é o propósito de Deus, tá? E aí ele diz assim: eu porém vos digo, no verso 9, eu porém vos digo que quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério, tá? Aí diz aqui, ó, é a condição do homem relativamente à sua mulher. Perdão, disseram os seus discípulos, versículo 10, disseram os seus discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos se assustaram com aquele ensinamento de Jesus. Por quê? Porque o tratamento, a maneira como Moisés ensinou, havia dado uma certa liberdade, principalmente para o homem rejeitar a mulher. E Deus, o propósito de Deus nunca foi esse. Ele é bem claro em dizer: ó, isso aí foi até permitido pela dureza do vosso coração. Mas o propósito de Deus não foi esse. O propósito de Deus não é a rejeição. O propósito de Deus é a permanência pela união, embora haja aqui vamos dizer, uma cláusula que permite que relações sexuais ilícitas. Então, quando não se tem como realmente perdoar uma situação como essa, aí, nesse caso, segundo o que nós estamos lendo aqui, seria permitido. Porém, mesmo em situações como essa, o ideal seria o perdão. O propósito de Deus sempre é e foi esse. Ah, mas existem pessoas que têm problemas no relacionamento tóxico, de bebida, de agressão. Eu conheço muitos que, graças a Deus, foram restaurados e foram transformados. Deus pode transformar essa situação. Mas não sou eu quem devo dizer: olha, separa. Não sou eu quem devo dizer: olha, fica junto. É você que tem que olhar para essa situação. Orar a Deus, pedir a Deus uma direção. O primeiro propósito, acredito eu, é lutar. A não ser que você diga assim: mas eu já cansei, eu já não tenho mais como lutar. É agressão, não é uma bobeira, não é uma coisa boba à toa. Então, querido, faça a sua oração, Deus vai te dar uma direção, tá? Mas o que nós estamos falando aqui é que o casamento é algo sério. Por isso que você que é solteiro tem que ver muito bem com quem você se relaciona. Tá? Porque casamento é uma aliança para toda a sua vida. Aí você se relaciona com uma pessoa, vê que ela não respeita os pais, ou que ela bebe, isso te incomoda. Ela tem coisas que te incomodam, mas você diz assim: poxa vida, a gente se ama, com o tempo vai mudar. Aí você se casa. E aí você comete um erro, porque pode não mudar, e aí? Aí você tem que entender que é uma aliança que não tem um tempo de validade, não é tentar. Ah, mas eu vou tentar, porque no mundo é assim, as pessoas tentam, mas vão ficando marcas. Vão ficando marcas, querido. É uma marca aqui, é uma marca ali. Cada fracasso
no casamento, vai gerando marcas, vai gerando um histórico. Muitas vezes tem filhos, enfim. O ideal é ter essa precaução em saber escolher e em somente a intimidade, somente para quando depois do casamento. Ah, mas olha, se for assim, eu nunca vou ter ninguém. É melhor não ter ninguém do que ter uma pessoa que não sabe te respeitar. Não é verdade? Pense nisso, tá bom? Isso serve para homem, para mulher, e eu quero que esse ensinamento, por isso que eu ensino aqui na minha casa, para o meu filho. Meu filho tem 11 anos, eu quero que ele tenha esse propósito. Foi um propósito que eu e a mãe dele tivemos, de chegar ao casamento virgens e nos unir em matrimônio e ser um para o outro. Tá bom, meu querido? Embora você possa não ter essa condição hoje de como eu tive, mas você pode recomeçar hoje, se for o caso. E de repente você está enfrentando algum problema no seu casamento, um conflito no seu namoro, e eu quero orar por você aqui agora, tá bom? Vamos orar? Pai querido e amado, hoje nós viemos aqui, Pai, para ministrar sobre família, sobre casamento, e nós sabemos que um dos maiores problemas que o ser humano tem enfrentado é justamente esse, é o problema na vida conjugal, é o problema na vida familiar, são casamentos que começaram errado e de repente têm vivido de maneira errada. Se há um coração arrependido agora, Senhor, que confessa o pecado, que haja restauração, que haja perdão, restauração no casamento, restauração da família, até mesmo do noivado ou do namoro. Talvez essa pessoa tenha vivido um namoro errado, Senhor, mas ela ouviu essa palavra e ela decidiu, não, eu quero mudar a minha atitude, o meu coração, o meu pensamento. E se isso acontece agora, que o Senhor venha honrar e abençoar, fortalecer, renovar. Senhor, tira o vazio, a tristeza, tira a fraqueza, arranca o mal. Sim, meu Deus, arranca todo o mal. E abençoe cada família, cada casamento, cada noivado, cada namoro. Sim, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor. Eu oro, Pai, para que haja restauração. Eu oro para que haja restauração daquele casamento que foi destruído. Senhor, essa pessoa que tem chorado por tantos problemas dentro do seu próprio lar. E ela precisa do teu socorro. Envia, Pai, conforme a tua infinita graça. Vem enviar o socorro, Senhor. Não porque a gente merece, mas apesar da gente não merecer. Pai, nos perdoa. Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Ó poderoso Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de proteção, de guarda, de bênçãos, de livramentos pela fé. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Forte abraço. Que Deus abençoe a vocês e até a próxima, em nome de Jesus.